Fala galera, tá no ar mais um episódio do Conta aí Fernandinho. E a nossa entrevista será no estádio da Ferroviária, a Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Então partiu assistir essa entrevista que tá top demais. Hoje eu tenho a honra de conversar com um cara que respira bola e verbo. Jornalista, escritor, já passou por mais de 30 veículos de comunicação, já cobriu Copa do Mundo e títulos importantes e ainda transformou tudo isso em literatura. Hoje eu vou falar com Rodrigo Viana. Rodrigo, antes da gente mergulhar na sua trajetória, quero te perguntar uma coisa. Se fosse para definir tudo o que você passou na sua vida em uma frase, seria hoje verbo ou bola? Bola. Sem dúvida nenhuma, bola. E por quê? Porque a bola gira, né? O verbo ele é retilíneo. A bola, a hora você está em cima, a hora você está embaixo. Tem a coisa da circunferência, né? A minha vida ela é como a de todo mundo. Hora você está em cima, hora você está embaixo, hora você está mais no futebol, hora você está mais na literatura, hora você está mais no jornalismo, hora você está batendo um papo com uns amigos, como aqui. Então ótimo. Eu acho que a bola representa muito mais para mim. Além do sentido prático, né? Eu vivi em torno do futebol mesmo, né? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória pra gente. Poxa, Fernando, eu... Começou aqui, né? Começou aqui, não tem como dissociar. A primeira lembrança de criança é nos campos de baixo da Ferroviária. Eu joguei muito nesse daqui, antes daqui se transformar numa arena. Mas eu joguei na Ferroviária desde mirinzinho, né? Sei lá, com 10, 11, 9 anos de idade. Caraca, começou cedo, hein? Eu cresci aqui dentro, de fato. O jornalismo, quando você começou a fazer a faculdade, onde foi que você fez? E depois como que você ingressou nessa parte do jornalismo esportivo, né? Então eu, de fato, eu sempre joguei e paralelamente fui estudando. Na época, 17 para 18 anos, prestei faculdade na Unesp em Bauru e lá eu fiz o jornalismo com essa vírgula aí, esse entre vírgulas, em que em algum momento eu parei e tentei voltar a jogar futebol aqui na Ferroviária, mas aí acabei terminando o curso e logo que me formei, por uma questão assim de osmose mesmo, né? Já comecei, né? Me interessava por futebol, e aí meu primeiro emprego foi na IPTV de São Carlos. Eu me formei em 97, em 98 eu fui como produtor do Globo Esporte local. Da IPTV de São Carlos eu vou para a IPTV Sul de Minas, eu não fazia vídeo, né? Nunca tinha pensado em fazer vídeo, eu gostava de jogar futebol e eventualmente de escrever, né? As redações. E aí abriu-se a possibilidade de apresentar um programa lá, ia ter o IPTV Esporte no Sul de Minas, e o gerente de jornalismo falou, você faz aí as pautas de esporte e tal, eu vou colocar você para apresentar. Eu falei, poxa, mas eu não faço vídeo, né? Eu nunca fiz vídeo. Ele falou, não tem problema, isso aí se pega, você vai... No caminho você vai aprendendo, vai buscando, tendo jeito. Então, minha primeira experiência em vídeo foi na IPTV Sul de Minas, apresentando o IPTV Esporte aos sábados, que era um negócio já glamuroso, né? Você está ali numa afiliada da Rede Globo, apresentando um programa, e foi assim, aí daí pra frente eu fiz muita coisa em televisão, né? Mas a partir daquele momento, então, que eu começo a apresentar um programa de esportes na IPTV Sul de Minas, fica fácil o negócio. Aí eu começo a transitar, sabe? Eu vou pra São Paulo, pra BH, pro Rio. Mas pegou o ritmo também da carreira ali, né? Porque assim, poxa, quem não quer, né? Eu cresci aqui querendo ser um jogador de futebol, como diz a música do Skank, né? Do Samuel Rosa. Inclusive joguei bola com o Samuel no campo do Reinaldo, lá em BH. Quando eu trabalhei na Globo Minas, no BH Futebol e Cultura. Olha lá, ele jogava bem ou a perna de pau? Né? Centroavante, assim, raçudo, mas metia o pé, metia o cotovelo nos outros. Mas não era mal intencionado. Aliás, adoro o Skank. Mas então, você veja, eu venho desse universo. Aí quando eu vou para São Paulo, no SBT, na Globo, ou mesmo no Rio de Janeiro, que eu trabalhei tempos lá, na TVE, hoje TV Brasil e outras televisões, você vai cobrir um Flamengo, tá ali, chega o Zico, aí você vai... Nossa, chega a galera. Corinthians, tá chegando, na época era o Emerson Sheik,
Aí os caras, pô, você quer ir pro Japão fazer... Como assim você quer? Eu já tô lá, né? Já Eu tô tava lá, dentro do já. avião. Então, assim, era um universo que já me pertencia e a televisão me deu a possibilidade de chegar perto dos grandes. Eu com o Peter Cech, no goleiro do Chelsea, no vestiário do Japão, só eu e ele, pós-título do Corinthians. E aí eu tava entrevistando o cara, com o meu inglês muito ruim, mas eu falei, nossa, eu tô entrevistando o Peter Cech, que eu só vejo ele em televisão, aquele goleiro que usava aquela máscara. E assim foram vários, né? Várias entrevistas que eu fiz com grandes esportistas e muito no seio desse lugar que vem daqui. Por isso que eu falei para você, tão Onde especial. tudo começou aqui. Onde tudo começou. É, Ferroviária. Ô, Rô, e nessa parte de cobrir, Copa do Mundo, Japão, entrevista ali com um monte de jogador famoso e conhecido, teve algum momento assim que mais te marcou, ou alguns momentos que mais te marcaram? Teve, Fernando. Eu consigo ser mais... No mundo da subjetividade que eu vivo, eu consigo ser mais objetivo com você. Entrevistar o Pelé, sempre entrevistar o Pelé. O Zico é meu grande ídolo no futebol. Eu tive assim com o Zico algumas vezes, então, em entrevistas, e depois acabei podendo conversar com ele. Mas eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que minha grande reportagem, minha grande viagem jornalística foi o Mundial de 2012 para o Japão com o Corinthians. Então, no Japão, quanto essa parte do Corinthians, você foi pra lá. Você é corintiano, aliás? Não. Não? Pô, olha que legal. Não. Não é corintiano, mas foi uma experiência legal que você teve. Eu costumo dizer que eu sou torcedor da torcida do Corinthians, porque eu gosto daquele movimento absurdo que é aquilo. No Japão eram 20 mil pessoas desfilando em carro aberto no meio de Nagoya, de Tóquio, e os japoneses assim... Tipo, fazendo assim com a mão, e eu falava assim pro japonês, não, tipo, eles não vão parar. Antes de ir pro Japão, eu liguei para um tio meu que viajava muito pro exterior, ele vendia aço, eu falei, tio, eu estou com medo de ir pro Japão, por causa do terremoto, né? Tinha acabado de ter aquele tsunami, o tsunami acho que foi 2008 ou 2009, mas enfim, havia muito trauma em torno disso ainda. E o meu tio falou assim, não, você pode ir tranquilo, porque agora não é época de terremoto. No segundo dia que eu estava no 27º andar do Maxud Plaza, que o SBT pagou, mesmo hotel que o Corinthians estava, um baita hotel 5 estrelas, assim, em Nagoya, que é a segunda cidade do Japão, em habitantes ela fica atrás apenas de Tóquio. Eu estava descansando um pouco, um vidro espelhado, e a cidade começou a balançar. Os prédios balançavam. Começou a balançar. Balançavam. Um cenário de ficção. Porque os prédios no Japão, eles têm uma espécie de amortecedor, de mola embaixo, eu não vou saber dizer o termo técnico, mas eles são feitos, quando eles são construídos, como eles sabem que os terremotos lá são frequentes, eles balançam mesmo para não quebrar e não cair. Exatamente. Basicamente isso. E aí foi o pavor da minha vida, né? Deve ter durado 1 minuto, foi muito rápido, mas chegou a atingir perto de 9 graus. E passei por isso. Passou, eu me lembro que eu saí correndo no corredor do hotel, eu tava de cueca, assim. A japonesa, assim, a camareira volta, né, tipo, não falando em português, mas fazendo um gesto. Então, essa foi uma passagem. E quando eu retornei ao Brasil, falei pro meu tio, falei, poxa, tio, você me falou que não era época de terremoto. Ele falou, mas terremoto não tem época, você queria o quê? Que eu te assustasse? Eu queria que eu te falasse a data certa, caralho. Não tem, né, meu? Foi isso. Nessa mesma viagem, a viagem de ida, a gente foi com um avião da Emirates, um Air 380, era o maior avião, acho que é até hoje, o maior avião comercial do mundo. Ele tem 2 andares, em cima foram jogadores do Corinthians. Você foi com o time junto, né? Foi com o time, toda a imprensa foi com o time, a maioria, né? E embaixo os jornalistas. E a gente vai até Dubai, e de Dubai dorme um dia lá, faz uma escala e vai de Dubai a Gira. A Gira é quase que Guarulhos, São Paulo, uma cidade satélite ali onde só fica o aeroporto do lado de Tóquio, né? E quando a gente saiu de Dubai para ir para o Japão, quando o avião pegou um teto, começou uma turbulência muito forte, mas muito forte. Só que o jornalista tá lá conversando, tava com Wi-Fi já no avião, e continuou conversando. E beleza, quando a gente pousou, o pessoal do Brasil começou a ligar pra gente e falou assim,
Entrevista os jogadores agora, porque não foi turbulência que vocês passaram. Abriu a porta do avião lá em cima, no andar de cima onde só eles estavam. Vocês embaixo acharam que foi turbulência. Eles se desesperaram todos. Mas por muita sorte vocês estão vivos. Se você hoje buscar, der um Google aí, matérias do UOL, do Globo, tem lá. É outra coisa de cinema que só acontece quando tem Corinthians. Um pequeno friso eletrônico abriu. E aí as aeromoças corriam, e eu sei disso pelo relato dos jogadores, um lençol para tapar aquilo, e por isso o avião tremeu. Olha que loucura. Nossa, por um friso que abriu. Eu não sei o tamanho do friso, imagino que seja muito pequeno, senão eu não estava nem aqui contando essa história. Caraca. Mas eu me recordo até hoje que eu fiz uma entrevista, ela deve estar na internet, podemos até buscar. O Fábio, lateral, meu Deus, me fugiu o sobrenome dele agora. Mas eu falei assim, Fábio, e aí, vocês sentiram muito medo? Ele falou, a hora que eu vi o Júlio César, que era o evangélico do grupo, com as mãos pra cima, eu falei, acabou, morremos. Fudeu. Então, isso caraca, eu tô contando véio, assim, susto. Fora o título do Corinthians, as coisas pessoais que eu passei nessa viagem, e que hoje a gente dá risada. O Tite, que era o técnico do Corinthians na época, eu já fiz várias críticas ao Tite depois que ele perdeu o Mundial do Catar, mas ele para mim é um ser humano muito bacana, Fer. É um cara bacana. Havia momentos que ele falava assim, pessoal, desliga as câmeras agora, eu vou contar para vocês como é que eu vou montar o time amanhã, mas não gostaria que isso vazasse da imprensa, para não dar... Ou às vezes, dá para desligar, vamos bater papo todo mundo. Então, assim, isso rolou bastante, sabe? Legal. E aí tinha um pacto mesmo de, todo mundo é ser humano, agora é hora de... Exato. Tava todo mundo no mesmo hotel. E a mídia respeitava também, não vazava. Nada. Porque ali era... Vamos dizer que tava todo mundo... Era Corinthians, né? Porque você não tinha um brasileiro contra brasileiro, tava todo mundo num time brasileiro que poderia se tornar campeão mundial. Então seria bom para todo mundo. Então todo mundo estava meio que torcendo para que a coisa desse certo, como de fato deu. Tá, mas a parte dos livros, como que foi você escrever, cair de cabeça para escrever o livro? Qual foi seu primeiro livro que você escreveu? A Bola e o Verbo. Futebol na Crônica Brasileira, editado pela editora Sumos. Em outubro de 13 eu lancei ele. Na verdade, em algum momento também, nessa trajetória toda que eu contei, não me pergunte como, mas eu achei um tempo para fazer o mestrado. E eu fiz na Unesp de Araraquara. Não foi logo depois que eu terminei a faculdade. Eu fui trabalhar em televisões e tal. O mestrado você não precisa estar presencialmente em aula todos os dias. Então eu apresentei um projeto aqui. Eu sempre gostei muito dessa área de letras também. E aí no mestrado, mesmo trabalhando em São Paulo, eu continuei o mestrado e terminei aqui em Araraquara, vinha de vez em quando. Eu estudei o gênero literário crônica. E para ficar palatável para mim, nem sei se existe essa palavra, acho que sim, eu falei, eu vou estudar crônica de futebol, porque eu tinha que fazer uma desconstrução linguística do gênero crônica. Caraca. E eu elegi 15 crônicas de futebol para falar, olha, aqui nessa construção tem jornalismo, aqui tem literatura, aqui tem um efeito de sentido de veredicção, aqui tem um efeito de sentido de tempo, de poesia, enfim, de toda a teoria literária. Então, o meu mestrado foi isso, foi estudar o gênero literário crônica. O segundo, aí eu dou um salto de 10 anos, já é As Cartas que Não Chegaram, que eu lancei no ano passado, na Bienal do Livro, quando fez 10 anos aí da morte do meu pai. Morre de uma maneira natural, por um suicídio no fim de 2013. Desde que meu pai morreu, eu escrevi cartas a ele. A mim mesmo, a ele, a um pai imaginário, né? E por isso As Cartas que Não Chegaram. Exato. E escrevia sem nenhuma intenção de publicar. Escrevia em rede social, no meu caderninho, escrevia como uma forma até terapêutica. E aí a editora Patois, que é uma editora absolutamente fina, conceituada, me fez o convite, falou que você não quer publicar, e eu poxa, um tema muito delicado, né? Porque assim, tem muito de pessoal ali, eventualmente eu cito gente da minha família, né? Porque eram cartas reais. Sim. E aí conversei com as pessoas e publicamos, e o livro é uma coisa absurda o que eu recebo de retorno, Fernando. Até assim, hoje. Pessoas que ou passaram pela questão do suicídio,
ou se identificam com a figura do pai ali. Há uma identificação, talvez por eu ter escolhido o gênero epistolar, cartas, tem uma coisa muito pessoal, né, da pessoa bater o olho ali, então assim, nós vamos falar de outro livro, mas de fato o meu xodó, né, as cartas são um livro... E deve ser um livro forte também. É muito forte, é o livro da minha vida. Não é só endereçar, as cartas não são só endereçadas a meu pai, né, porque depois que a minha mãe morre, eu também escrevo a ela, eu tenho essa mania de escrever para um lugar onde habitam outros silêncios. Então já falamos 2 livros, A Bola e o Verbo e As Cartas que Não Chegaram. E o terceiro? O terceiro é O Gringo, o Vilão Elegante, que é a biografia do Sérgio Cleres. Esse aqui. Esse eu comprei também, galerinha. Ó, livraço. Conta um pouquinho mais desse livro pra gente. Olha, Fernando, o Sérgio Cleres é simplesmente um araraquarense. Na verdade, ele nasce em São Paulo, mas se radicou em Araraquara. E foi para a Itália muito cedo. Ele é o brasileiro o maior número de gols na história do futebol italiano. Ele ficou lá 18 anos, jogou em 7 clubes: Lecco, Atalanta, Bolonha, Verona, Fiorentina, Napoli e Lazio. E fez 187 gols. Nenhum outro jogador, nem os últimos 4 brasileiros melhores do mundo que atuaram na Itália, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, tem esse número de gols na Itália. Ninguém. É ele. E ele era um outsider, ninguém tinha contado, ninguém tinha somado os gols dele. Ninguém conhecia nada dele também. Não, o Sérgio é uma personalidade absolutamente dele, nunca foi afeito às luzes, às entrevistas, foi um ídolo lá. E aí contei essa história, e essa história tomou um vulto absurdo, porque as pessoas aqui nós conhecíamos em Araraquara, mas foi para o estado, foi para o Brasil e chegou na mão de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira de futebol, que era garoto na Itália, enquanto o Sérgio Cleres fazia gols lá, ele bateu o olho no livro. O Ancelotti era fã do Cleres. Do Cleres. Lembrou dele. E agora a segunda edição aí, já um capa dura, um material mais de luxo, com um capítulo extra contando essa história que o Ancelotti lembrou dele, também rolando. Top. Então o livro foi um sucesso. Inclusive o Ancelotti ligou para ele aqui em Araraquara, conversou com ele, né? O pessoal da CBF telefonou na minha casa: Rodrigo, o Mister quer o telefone do Cleres, agora. Foi um negócio assim, e depois gravou um depoimento para ele numa emissora de TV, na ESPN Brasil. E a gente está até vendo se é possível os dois se encontrarem, né? O Sérgio está com muita dificuldade de locomoção física, né? Mas foi ótimo, né? Sensacional. Ele chegou a jogar com o Maradona? Não. O que tem no livro ali que foi destacado é que, como ele foi ídolo do Napoli e o Maradona também foi ídolo do Napoli, eles se encontraram depois que o Cleres parou de jogar no aeroporto em Milão. E o Cleres falou pro Maradona: você sabe quem eu sou? E o Maradona falou para ele: claro que eu sei. Em Nápoles, eu sou o número 1 e você é o número 2 da história. Se você tivesse jogado comigo, seria outra história. Olha lá, e essa história é relatada no livro, e boa parte da mídia deu destaque para essa história, porque de fato mostra ainda mais a grandeza que foi o Sérgio Cleres, né? De alguma maneira eu já sabia da grandeza nele, não do que eu cheguei com o livro ao pesquisar, a escrever. Eu já sabia que ele era grande, né? Eu tinha uma coisa assim, eu falei: não, esse cara, ele tem alguma coisa, né? Não é só jogou na Itália. E eu não quem tava diria errado. Que anos depois você escreveu uma biografia sobre ele? Eu acho que a gente já estava ligado e mais uma de alguma vez, maneira. A bola, como ela dá voltas. Coisa linda, cara. É cíclica, é história, cara. E um dia você tá aqui, outro dia você tá ali, um dia você é isso, outro dia você é aquilo. O mundo dá voltas, meu irmão. E quem tá contornando a bola é o verbo, né? É o verbo. É isso. Olha que fechamento, hein? Rô, agora a parte mais da hora que o público mais gosta, que são o quê? Os bastidores. E você já presenciou alguma cena no vestiário ou na concentração que não chegou aí pro ar, mas que marcou você? Principalmente quando eu cheguei na grande imprensa em São Paulo, os treinos se briga muito, o jogador briga muito, o técnico briga muito com o jogador. Eu cheguei a ficar assustado no início, assim. Eram brigas assim, não físicas, mas
de apontar o dedo na cara e falar mesmo. E eventualmente não estavam gravando, porque você sabe, né, Fernando? Às vezes, mesmo em treino, não deixam fazer imagem. Né? Isso exatamente. Já é longe. Então eu via muito isso, bastante. Vestiário, às vezes, no pós-jogo, quando as câmeras não estavam ligadas, aí o time perdia. Aí não estou recordado agora se eu vi uma porrada física mesmo, mas a porrada verbal comia solto. No mais alto nível de filha da puta pra baixo, assim, de técnico pra jogador, de jogador pra ir um apontando o dedo na cara do outro. O futebol profissional, Fer, pra quem tá assistindo a gente, é um ambiente absolutamente competitivo, assim, de uma maneira quase que animal. Eu não sei se eu posso usar essa palavra. A galera veste a camisa, tanto os jogadores quanto vida as e morte. torcidas. As torcidas, exatamente, é o que você falou, vida e morte. Vida e morte. Infelizmente até hoje tem briga de torcida, com mortes e tudo mais. Assim que eu cheguei na TV Bandeirantes de São Paulo, o Alberto Dualib era presidente do Corinthians e ele estava sendo impeachmentado, deposto, enfim, ele saiu do cargo, né? Você vê que isso não é novo no Corinthians, né? E eu fui cobrir a torcida fazendo um protesto na frente da casa do Dualib. Lembro até hoje isso. 2007. Pela TV Bandeirantes. E quando você chega, antes de você começar a gravar, você pergunta o nome da pessoa, faz ali uma certa relação até para começar a gravar. Então, com as câmeras desligadas, eu fui entrevistar a torcida. Poxa, eu falei, pô, moçada, o que está acontecendo aí, né? E o cara me grudou. Falou assim, você tá vendo alguma moça aqui? Porque eu usei o termo moçada na hora que eu cheguei. Louco! E eu tava dentro da torcida do Corinthians, onde o machismo impera de uma forma absoluta, né? Então, e aí ele me ensinou ali que tinha que se referir a eles como rapaziada e não moçada. Moçada falava para outro time, não para eles. De fato, a minha vida foi cercada por muitas coisas. Me lembrei agora que eu fui à Bolívia cobrir a reconstituição da morte daquele garoto, você vai se lembrar. Do Rojão. Um sinalizador num jogo de Libertadores, a torcida do Corinthians jogou e acertou um garoto que ia pela primeira vez no estádio e ele morreu. E eu fui à Bolívia, porque mais de uma dezena de corintianos ficaram presos em Oruro, que é uma cidade no interior da Bolívia, onde foi o jogo, e eu fui até lá fazer como estavam os presos, fazer como estava a família do garoto e fazer a reconstituição do crime, porque isso dominou a mídia esportiva brasileira à época. E estou contando isso porque está me remetendo à violência. Eu me lembro como se fosse hoje eu entrevistando o pai do garoto boliviano e ele falou, foi a primeira vez que ele pisou num estádio de futebol. Rô, e qual a entrevista mais difícil, a matéria mais difícil que você fez? Várias matérias difíceis, mas também teve as saborosas. Teve uma matéria que eu estou me recordando agora, na verdade foi um especial que eu fiz com o Guga, em Florianópolis. Eu fui no instituto dele, passei uma semana lá, e quando fez 15 anos que ele ganhou o primeiro título de Roland Garros, e eu me recordo que uma das perguntas que eu fiz para ele foi, poxa, como você conseguiu esse alto nível com muito treino? Porque, como um brasileiro ganha Roland Garros, é absolutamente impossível, né? A gente não tinha uma tradição de ter. Enfim, fiz uma pergunta técnica para ele. E o Guga, genial, olhou para mim e falou, tu já ficou apaixonado? Eu falei, já. Ele falou, pois é, era aquilo. Era um momento de passionalidade, de paixão, em que tudo dava certo. A bola, eu imaginava, ela caía no lugar certo, no meu backhand. Meu, que foda a resposta dele. Que, inclusive, ele não ganhou uma vez, ganhou 3, né? O cara, pra ser tri de Roland Garros, e sendo um brasileiro, onde, você é tenista, você sabe. Eu brinco, louco, não sou profissional. É uma tradição nossa, né? A bola no pé, a gente nasceu com ela. O tênis, o tênis é um esporte um pouquinho mais... Mas ele é um cara, assim, um dos grandes personagens que eu conheci, assim, na minha carreira, das melhores entrevistas, uma figura humana muito bacana, assim. Fiquei muito feliz, me recordo bem dessa entrevista com o Guga, porque não foi só uma entrevista, eu fiquei um tempo lá, ele me recebeu, a mãe dele me recebeu também, tomei lá café com eles, aquelas coisas, né, que você fala, não, um cara desse não é igual a gente. A gente acha que é um ET, que é um cara, sei lá, um deus que a gente não consegue chegar perto, mas no final das contas ele é um ser humano. Imagina, um cara muito bacana. E é legal que você teve um bastidor ali com ele, porque... Você fez a entrevista e tudo mais, depois você foi tomar café com ele, com a mãe? A mãe dele é uma pessoa muito legal, e ele com uma história de vida
né? O pai dele morre na quadra também, assim, quando ele era criança. E ele fundou uma instituição no pós-carreira. O Gu é um cara, assim, que eu nem saberia falar dele, assim. Para mim, ele, tirando Pelé, claro, né? E futebol, né? Depois do Ayrton Senna, é o maior ídolo do esporte brasileiro, né? Rô, queria te agradecer pelo bate-papo maravilhoso, tá? Por expor pra gente os bastidores, contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu acho que vocês estão em casa e nos assistindo, devem ter curtido pra cacete. E Rô, brigadaço de coração mesmo. Valeu, tá? Fer, rapidinho, queria também te parabenizar, cara, porque eu já fiz isso sem o microfoninho ligado, com o microfoninho ligado, porque você é um publicitário de sucesso, um amigo dos amigos, um cara que todo mundo gosta, e só que é um cara inquieto, e eu tenho um pouco disso também, então a gente se afina um pouco por conta disso. Tá agora com esse programa bacana que você entrevista todo tipo de gente, né? Falando as mais diversas linguagens numa mesma linguagem. Eu admiro isso daí, já te falei isso, reitero aqui, né, no ar, porque todo mundo tem uma história para contar. Então, parabéns, porque você conta, Fernandinho. Aí, obrigado, Rô. Aí, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mesmo de coração. E quem sabe a sua história não é a próxima a ser contada aqui no nosso canal. Então, segue a gente, curta os nossos vídeos e bora por mais outros episódios do Conta aí, Fernandinho. Valeu! Valeu!